dia! Hoje nós vamos falar sobre o que, querida Marcela? Sobre a escravidão e o comércio de escravos. Bom, desde os tempos mais antigos, alguns homens escravizaram outros homens que não eram vistos como seus semelhantes, mas sim como inimigos ou inferiores. A maior fonte de escravos sempre foram as guerras, com os prisioneiros sendo postos a trabalhar ou sendo vendidos pelos vencedores. Vendidos? Vendidos! E além disso, os escravos podiam ser castigados e tinham que fazer o que o seu senhor mandasse. As mulheres belas, que cultivavam as terras, tinham os filhos e preparavam os alimentos, eram preferidas e poderiam custar até mais caro do que as outras. Que desumano! Mas, como é que os portugueses conseguiam capturar os escravos? As guerras de expansão era a principal maneira de adquirir escravos, mas eles podiam ainda ser comprados ou condenados a pagar com perda da liberdade. As mulheres, além dos trabalhos rurais e domésticos, também eram recrutadas para aumentar o harém do rei. Os homens, além de trabalhar no campo, entravam para os exércitos e faziam parte das caravanas como carregadores ou remadores. Pera, remadores? Exatamente! Os escravos, além disso, também trabalhavam em vastas plantações de grãos pertencentes aos grandes chefes e os reis. Carregavam cargas, conduziam camelos e canoas e também faziam parte dos exércitos, mas também poderiam estar próximos aos centros de poder como conselheiros do rei, comandantes de exércitos e eunucos que tomavam conta dos haréns preenchidos na maior parte pelas mulheres escravas. Mas, pera, no meio dessa escravidão toda, desse meio dos escravos, não tinha nenhuma hierarquia? Tinha sim. Tinha os escravos que iam desde os mais desprezados, sendo aqueles que faziam serviços desagradáveis, assim como trabalhar no campo e carregar cargas, até os que ocupavam postos de responsabilidade e eram reconhecidos e admirados pelo seu talento. Estes poderiam ocupar cargos como conselheiros dos reis, caso eles conseguissem adquirir a confiança dele. Ah, então você quer dizer que ele só continuava sendo escravo porque ele não pertencia ao povo local, nem ao povo dos portugueses? Exatamente isso! Ah, entendi. Mas espera lá, gente, será que os povos nativos, os africanos, eles não tentavam se defender, bater, fugir, dar um golpe de karatê nos portugueses pra tentar sair dessa situação, não? Tentaram sim. Após um tempo, começaram a encontrar resistência das populações locais que, prevenidas contra o perigo que aquelas embarcações desconhecidas traziam, passaram a receber os portugueses com flechas envenenadas. Dessa forma, ficava mais difícil capturar pessoas para serem escravizadas e não era possível comercializar mercadorias como ouro, peles, pimentas, corantes, entre uma variedade de outros produtos de luxo. Bem, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre formas de comercialização dos escravos. A relação se dava basicamente assim. Os escravos vinham da região da África para a América. E os primeiros escravos vindos da África foram trabalhar nas minas de pratas que foram descobertas pelos espanhóis, localizadas no Peru. Depois que o açúcar começou a ser produzido, passou a ser exigido que os escravos fossem primeiro para o Brasil e depois para o Caribe, para trabalhar em ambos os locais. Ah, gente, com toda essa introdução ao trabalho escravo, a exploração colonial continental aumentou. Gente, assim como o ouro era bem valioso na época, o escravo era uma das mais valiosas mercadorias do momento. Em relação a como a escravidão e o comércio de escravos era realizado, bem, ele era realizado por chefes locais africanos, ou seja, o próprio povo escravizava ele mesmo. Os chefes locais iam e buscavam e atacavam os próprios africanos e os levavam para os portugueses e europeus que chegavam com grandes navios, como este ali do lado, grandes embarcações cheias de mercadorias que interessavam aos africanos e estes trocavam as mercadorias pelos escravos. Na África, os chefes locais comandavam cidades-estados, sabia? E essas cidades-estados tinham fortalezas de pedras
que foram construídas com o consentimento dos chefes locais e dos comerciantes portugueses. Com os africanos e esses portugueses, europeus em geral, tendo muito contato, ambos passaram a fazer o quê? A aprender a língua um do outro. E assim, as regras iam sendo estabelecidas entre eles e, portanto, por conta dessa aprimoração da língua do outro, a língua portuguesa foi introduzida e é por isso que algumas sociedades na África falam português até hoje. Com todas essas mercadorias sendo recebidas e tal, incluindo as armas, os chefes africanos passaram a depender muito de todas essas mercadorias. E assim a escravidão foi muito estimulada. Eles dependiam principalmente das armas de fogo para poder capturar os outros africanos. Então, gente, agora a gente vai... Não precisa. Então, gente, agora a gente vai receber um convidado muito especial, que ele vai contar uma história muito interessante pra vocês sobre as guerras angolanas. É o Pipo! Oi, gente! Bom, eu andei estudando sobre esses assuntos de África e tal, e eu aprendi sobre as guerras angolanas. Bom, eu aprendi que durante o primeiro século da presença dos portugueses em terras africanas, a coroa portuguesa investiu em alianças com alguns chefes, principalmente em Bangalôs, assim como mandou exércitos e armamentos para enfrentar a resistência local. Bom, no século XVI, a rainha Ginga, que era a chefia de Dongo, foi a maior líder da resistência local e entrou para a história de Angola como um de seus mitos fundadores. Ginga governou de 1626 a 1663, quando morreu com mais de 80 anos. Aproximou-se e afastou dos portugueses, variando sua posição de um momento para o outro. Aceitou o batismo e depois voltou a praticar as religiões tradicionais, misturando as tradições abundas com as tradições em Bangalôs. Durante a maior parte do governo, fez forte oposição aos portugueses, apesar de, em muitos momentos, fornecer escravos para os mercados nos quais eles abasteciam. No final da vida, adotou hábitos cristãos e chamou missionários para atuar em seu reino. A variedade de povos bantus que se reuniram sob seu comando, seguindo as normas do quilombo, acabou dando origem a uma nova etnia, que adotou o nome da líder que os guiou na paz, e principalmente na guerra. Ficou conhecida como Ginga. Muito obrigada, Pipo, pela sua presença no nosso programa. E, gente, por hoje é só. Essa foi a nossa conversa de hoje. Uma leve conversa sobre O comércio de escravos e também sobre a escravidão.